Bom dia, paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez aqui, né, para estar gravando aí um vídeo para o canal do YouTube, né, canal Efraim. Meus queridos, hoje eu quero estar passando para vocês, né, a gente vai fazer a leitura do capítulo 11 do profeta Zacarias. E, por sinal, é um vídeo, né, é uma gravação, é um vídeo que eu vou estar fazendo, que será uma das mais profundas que eu fiz até agora, tá? Então eu quero pedir para você ficar até o final, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender daquilo que o Senhor tem para transmitir para você através da minha vida, tá? A gente vai ver quem é o homem que vai ter os seus olhos cegos, né, o braço dele vai ficar paralisado, né? A gente vai ver quem são os 3 pastores que o profeta Zacarias deu cabo em um mês. A gente vai ver quem é a vara graça, quem é a vara união. Por que o profeta vai usar 2 varas para apacentar o rebanho, né? A ideia que a gente se tem, quando um pastor vai apacentar um rebanho, ele usa um cajado, né? Mas nesse caso o profeta está usando 2 varas, né? Por que 2 varas, né? A gente vai estar vendo também a questão da morte das ovelhas, né? Ovelhas sendo mortas, né? É para apacentar as ovelhas que estão destinadas para a matança, né? Mas como que eu vou apacentar uma ovelha morta, né? É para apacentar as ovelhas que estão destinadas para a matança. O profeta foi chamado, né, para trabalhar justamente no lugar onde era imolada as ovelhas, né, onde acontecia o sacrifício. E o profeta ficou observando quem comprava e quem vendia, os negociantes de ovelhas, né? E Deus deu uma mensagem para ele dentro dessa situação, né? E aquilo que o profeta fazia, né, dentro daquele trabalho que ele foi chamado, que ele foi contratado para fazer, né? É um trabalho que ele recebeu um salário de 30 moedas de prata, né, para fazer. Para trabalhar com as ovelhas, né? Mas vai aparecer 2 expressões, né? Uma vai falar assim, né? Deus vai falar para o profeta: seja um pastor e apacente as ovelhas destinadas para a matança. Seja um pastor. Então a gente sabe que está falando de uma pessoa, né? Só que depois ele vai repetir, só que aí vai falar de uma forma diferente. Apacentai as ovelhas destinadas para o matadouro. Por quê? São 2 expressões também que a gente vai estudar hoje, né? E também quero mencionar o capítulo 8 de Romanos, quando Paulo fala que nós, cristãos, somos como ovelhas destinadas para o matadouro, né? Antes eu pensava que Paulo estava se referindo ao Apocalipse, né? Porque lá vai ter muitas ovelhas sendo mortas, né? Muitos cristãos morrendo, né? Na época de Paulo tinha cristãos morrendo, um pouco antes dele morreu um pouco de cristãos, né? Mas fica uma lacuna. Desde a época do apóstolo Paulo até hoje, por exemplo, né? Pessoas morreram, entende? Cristãos morreram assassinados e cristãos tiveram suas mortes também, né? Literais e normais, né? Mas também tem a questão da morte espiritual, né? A morte espiritual que a gente vai trabalhar um pouco aqui nesse profeta hoje. E você vai entender, e eu tenho certeza que é uma coisa maravilhosa, né? Um entendimento bem maravilhoso mesmo. Então vamos começar a leitura. Eu vou começar a ler a partir do verso 4, versículo 4, tá? O início do capítulo começa com uma cena da grande tribulação, né? Do Apocalipse, vamos dizer assim, né? Coisas acontecendo. Então, como o profeta está dando porções, né? Você tem que entender, quando eu falo porções, você tem que entender que na época do profeta não existia capítulos, né? Ele recebeu a profecia, ela completa. Quem separou isso foi quem criou a Bíblia, né? Quem inventou, quem melhorou para a gente, né? Traduziu o português e separou em livros, né? Mas o profeta, então a gente tem essas repartições, mas então a profecia naquela época não tinha repartições, né? Entende? Mas então a gente vai partir da porção, do versículo 4, que é uma porção, né? Daqui a pouco eu vou explicar o início do capítulo, tá? Para isso a gente precisa contextualizar o que está acontecendo. Diz assim, verso de número 4. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Então é uma ordem, Deus está falando para ele, apacenta as ovelhas, né? Verso 5. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. E os que vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque eu fiquei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Então o assunto é de pastores, né? Trabalhando com ovelhas, né? E aqui eu quero que você entenda, né? Na antiga aliança, eu vou falar um pouquinho da antiga aliança para a gente contextualizar isso aqui, né?
Na antiga aliança, né, o pecador, quando ele pecava, ele tinha que providenciar animais, né, para sacrifícios, né? E um dos animais, o mais usado, era a ovelha. Eu sou pecador, eu vou até o local que o cara vende uma ovelha, vou lá e compro aquela ovelha, levo até o sacerdote. E, na verdade, no Antigo Testamento, quem vendia as ovelhas eram os próprios sacerdotes, né? E eles tinham, né? Mas existia outros lugares para estar adquirindo ovelhas, né? Mas pelos profetas a gente vai ver que quem vendia mesmo as ovelhas eram os próprios sacerdotes, né? Os levitas, o pessoal que ficava lá no templo ou no tabernáculo, fazendo esse sacrifício contínuo com os animais, né? Para livrar o povo do pecado, né? Então o pecador comprava uma ovelha e ia até o sacerdote matava a ovelha e falava para o pecador: olha, essa ovelha morreu inocente por causa do seu pecado. A partir de hoje você tem que ter uma vida diferente, né? Não vai continuar pecando, não, para amanhã você vir aqui de novo com outra ovelha, né, para matar de novo, né? Então você tem que ter piedade do animal, né? Veja o que você vai fazer com a sua vida, né? Se cuida, né? Então o sacerdote ele tinha que matar o animal, mas ele tinha que instruir o pecador, né? Não é só matar o animal, entende? Então ele trabalhava com ensinamento, ele educava, né? Ele era responsável pela vida espiritual do indivíduo pecador, que era o povo de Israel, certo? Então aqui o texto do profeta está dizendo, né? Verso 5, né? Aqueles que as compram, matam-nas. Então quem compra a ovelha, mata a ovelha. E não está errado, tem que matar mesmo. A ovelha, né, foi feita para ser morta, né? Para esse fim mesmo que Deus colocou na palavra ali, né? Então é natural a ovelha morrer. Então aqueles que as compram, quem que compra? O pecador. O pecador vai lá e compra. Mata a ovelha e ele não é punido. Por que ele não é punido? Porque é o que tem que ser feito. Já aqueles que os vendem, aí é diferente, aí o negócio muda, né? Dizem: louvado seja o Senhor, porque eu fiquei rico, né? Louvado seja o Senhor, porque eu me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Então, quem que eram os pastores da época no Antigo Testamento? Eram os sacerdotes, né? Os líderes, né? As pessoas que estavam incumbidas de lidar com a vida espiritual do povo. Eles vendiam as ovelhas, mas também eles tinham que instruir o povo. Não faça isso, não faça aquilo outro. Eu acho que você está entendendo, né? E aqui o profeta no verso 4, eu vou repetir: assim diz o Senhor meu Deus, apacenta. Eu estou repetindo porque eu quero que essa mensagem entre no teu coração, tá? É uma mensagem muito profunda e se você não ficar atento, você não vai pegar o entendimento, você não vai receber a revelação do Senhor, né? Apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aquela ovelha que morrer vai ser apacentada pelo pastor. E mais para frente a gente vai ver que esse pastor é Jesus, né? O próprio Cristo. Ele é o pastor, né? Ele é o bom pastor, Salmo 23, né? Que vai apacentar as ovelhas. Então, para mim, eu, Márcio, né? Eu sou pecador. Pequei. Eu estou na nova aliança, eu não posso mais ir atrás de ovelha. Eu não vou mais comprar ovelha, entende? O negócio mudou, a figura mudou agora, você tem que entender isso. Então, eu não tenho que comprar uma ovelha para cuidar do meu pecado, entende? Mas eu tenho que ter um líder. Uma pessoa que me instrua. Olha, Márcio, não é bem assim, né? O que você precisa fazer, Márcio, você precisa morrer, né? Porque agora, Márcio, você é o sacrifício. Você é uma ovelha e você é o sacrifício agora, Márcio, na nova aliança. Quando você morrer, Márcio, você vai ser apacentado pelo bom pastor, que é Cristo. Tem um detalhe, Márcio. Se você continuar vivo, isto é, se você não morrer para o mundo, Márcio, aí o bom pastor não pode te pastorear. E tem mais, Márcio. Quando você morrer, né, você não vai me dar mais lucro, entende? Porque a ovelha morta não dá lucro. A ovelha morta, né, ela é pastoreada pelo pastor, que é Cristo. Enquanto a ovelha estiver viva, ela continua dando lucro. É o que está acontecendo aqui com os sacerdotes da época. Né? Louvado seja Deus, porque eu me tornei rico. E esse pastor, né, esse líder, né, que fala isso, que está vendendo, né, não tem piedade, não se compadece dessas ovelhas. Por quê? Porque ele não explica para ela: olha, você precisa morrer. Só que se ele falar para a ovelha morrer, hoje, eu estou falando hoje, tá? No Novo Testamento. Se ele falar para a ovelha morrer, espiritualmente falando, ela vai parar de dar lucro para ele. Porque quem acorda, quem é ressuscitado com Cristo, porque quando eu morro eu ressuscito com Cristo. É o que Paulo fala, né? Fostes ressuscitados com Cristo. E não pense que é uma ressurreição de sair do caixão, não. Entende? Assim se aplica para cura, para cegueira, para surdez. Entende?
é espiritual, entende? Eu era cego, agora eu estou vendo. Eu era surdo, eu não ouvia a voz de Deus, agora eu ouço. A mesma coisa se aplica para a morte. Eu era morto, eu era vivo, entende? Para o mundo. Quando eu decidi morrer para o mundo, eu fui ressuscitado com Cristo. E quando eu sou ressuscitado com Cristo, eu saio do sistema. E aí aquele que vende ovelha não tem mais lucro comigo. Ele não consegue mais ganhar dinheiro comigo, ele não consegue mais fazer comércio comigo. E você vai ver, daqui a pouco você vai ver que eles vão ficar bravos, né? Eles vão uivar. Porque a glória deles foi destruída, né? Isso mais um pouquinho para frente, né? Mas então eu quero que você entenda, você precisa morrer para ser apacentado pelo bom pastor que é Cristo. Enquanto você estiver vivo, você não está sendo apacentado por Cristo Jesus. Você não está sendo apacentado por Ele. Vamos continuar lendo. Versos de número 6, né? Certamente eu já não terei piedade dos moradores dessa terra, de Israel, né, no caso. Diz o Senhor. Eis que, porém, entregarei esses homens, né, os homens, né, cada um na mão dos seus chefes, dos seus próximos, dos seus reis, e estes ferirão a terra. E eu não vou livrar ninguém. Então aqui ele está falando, na verdade, quando Cristo vem, né? Quem recebe ele como Cristo, é aquele que ressuscita com ele, tem proteção, é livrado, né? Tem um monte de coisa, de promessas, né? Quem não recebe ele, quem rejeita ele, é entregue nas mãos dos seus chefes, dos seus reis, e por aí vai. Vai vivendo a sua vida de escravidão, né? Entende? Do pecado e de homens, né? Verso 6, né? Então a gente falou do verso 4, verso 5 e verso 6. Agora eu vou voltar um pouquinho para trás, para contextualizar, para a gente retomar de novo os assuntos, porque daqui a pouco ele vai falar, mas ele já vai falar de uma forma diferente, né? De apacentar a ovelha, já em grupo. Aqui ele falou sozinho, que é o pastor, né? Ele é o pastor apontando para Cristo. Mas Cristo vai precisar de pessoas para ajudá-lo, né? Vamos lá. No capítulo 9, né, você vai ver que Jesus vai aparecer lá, aí vem seu rei, né, montado no jumento, cria de jumento, capítulo 9, né? Vai falar da casa de Israel, vai falar da casa de Judá, vai falar que eles se tornarão fortes, eles serão fortalecidos, né, vão subir da terra como uma plantação, e bastante promessa. No finzinho do capítulo 9, vai falar que ele vem com Jesus, né, vem com os redemoinhos do sul, né, isso é, falando da segunda vinda. Vai falar de grande tribulação também, né, porque vai falar lá de destruição do Líbano, da faixa de Gaza, daquela região ali próximo ao norte de Israel, do lado de cima, né? E a casa de Judá com a casa de Israel possuirão aquela região. Hoje eles não estão lá, não foi possuído, então não aconteceu isso ainda. Isto é, está no nosso futuro. Grande tribulação. Final do capítulo 9 termina com a grande tribulação. Capítulo 10. Jesus já vai falar que ele é o bom pastor, vai entrar como um pastor mesmo, pastoreando. E aí ele começa a eliminar os falsos profetas, os líderes, os bodes, os guias cegos, né? Que contam mentira, têm visões mentirosas, oferecem consolações vazias para o povo, e o povo anda como ovelhas sem pastor. E ele vai dizer, eu mesmo quero cuidar das minhas ovelhas, né? Eu vou priorizar a casa de Judá, vou cuidar muito bem da casa de Judá, mas também vou fortalecer a casa de José, que é Efraim, que é as 10 tribos, reino do norte, que aponta para nós gentios. Eu vou fortalecer essa casa, né? Isto é, eu vou fazer ela grande, ela vai ficar muito grande, né? É os gentios. E termina também falando de grande tribulação, mesma coisa, de destruição do Líbano, destruição de vários lugares, né? Só que antes de acontecer essa destruição, né? O capítulo 10 vai mencionar que eles, né? A casa de José e a casa de Judá passarão pelo mar de angústia. O rio Nilo vai se secar, grandes coisas vão acontecer e tal, etc, etc, etc. Aí começa o capítulo 11. Já abre o versículo 1, né? Líbano, abre as suas portas para que o fogo te consuma, né? Os cedros, os ciprestes, as grandes árvores foram destruídas, né? Na beira do Rio Jordão. Falando ali da primeira trombeta de Apocalipse, né? Caiu houve uma queimada na terra que queimou a terça parte das árvores, né? Então muitas árvores foram queimadas nessa primeira trombeta. E no versículo 3, né? Que a gente leu 4. No versículo 3 do capítulo 11, você vai ver o quê? Muitas coisas sendo destruídas, né? A natureza e tal. E vai ouvir o quê? Vai aparecer a expressão, o uivo dos pastores, dos guias, dos bodes, né? Dos guias cegos, né? Dos bodes, desses falsos mestres, falsos líderes, chorando, uivando, porque a sua glória foi destruída. Entende? Então, no nosso futuro, a glória destes pastores, né? Que não são pastores, né? São guias cegos, né? São falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, falsos ensinadores.
a glória deles vai ser destruída e eles vão uivar, porque também no capítulo 10 está escrito que haverá castigo para esses homens que não pastoreiam as ovelhas do rebanho, não se compadecem dela, como a gente viu no verso 5. Eles vendem as ovelhas, mas não ensinam o que deve ser feito, né? Eles querem lucrar, eles querem ganhar dinheiro em cima da ovelha, fazer comércio, mas ensinar a ovelha a ficar no caminho da justiça, eles não ensinam, eles não querem, porque se a ovelha entrar no caminho da justiça, ela não dá lucro para eles. Perfeito? Bom, vamos lá. A gente já falou do capítulo 10, no início do capítulo 11, né? Deixa eu ver aqui. E aí então Deus fica irado, né? Deus fica zangado. Eu vou falar um pouquinho do capítulo 10, né? Ele fica irado contra esses pastores, né? E eu vou castigar os guias cegos, é o que eu acabei de falar, né? E também no capítulo 10 ele fará voltar todos eles para a sua própria terra. Eles vão vir do Egito e virão da Assíria, né? Então Deus vai resgatá-los de novo. Isso ainda não aconteceu. Eles vão vir do Egito e vão vir da Assíria. Mas também o cetro do Egito vai ser destruído e a soberba da Assíria, né, finalzinho do capítulo 10 que eu esqueci de falar há pouco, a soberba da Assíria, o reino da Assíria, o império da Assíria, vai ser completamente destruído. Isso ainda não aconteceu. Na verdade, o reino da Assíria ainda nem chegou para acontecer, né? Ou seja, que está apontando para o futuro. E o capítulo 11 eu já falei, né? Agora a gente vai ler o versículo de número 7 do capítulo 11, que vai dizer assim: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança. Veja que lá no verso 4, seja um pastor e apacente as ovelhas. Ou seja, uma mensagem direta para um indivíduo, né? Mas aqui já está falando de maneira distribuída. Várias pessoas, né? Apacentai, pois as ovelhas destinadas para matanças, as pobres ovelhas do rebanho. Aí o próprio profeta vai dizer: tomei para mim 2 varas, uma eu chamei de graça e a outra de união, e apacentei as ovelhas. Então o profeta está dizendo que ele utilizou 2 pedaços de madeira para poder apacentar o rebanho do Senhor Deus, que é o corpo de Cristo. Por que 2 pedaços de madeira? Porque esses 2 pedaços de madeira vão apontar para as 2 testemunhas, né? Vão apontar para 2 reinos, né? 2 profetas, 2 ungidos. Vai apontar para 2 homens também, né? Que nessa época era a casa de Judá com a casa de Israel, certo? Como os 2 foram unificados em Cristo, agora é um novo homem em Cristo Jesus. Mas eles carregam em si esse nome, né? Essas características, né? Um judeu e um gentio. Por isso 2 varas. É 2 varas que vai estar apacentando esse povo, que é 2 testemunhas. Isso é um entendimento maravilhoso, né? 8, versículo 8, né? E em um mês dei cabo de 3 pastores, e então eu perdi a paciência com as ovelhas, e elas também estavam cansadas de mim. Esse versículo 8, por exemplo, é maravilhoso, né? O próprio profeta falando, eu dei cabo de 3 pastores, né? Na época, né, não dá para a gente, eu não consegui encontrar, na época literal do profeta Zacarias, ele dando cabo desses 3 pastores, né? Mas eu penso que tem relacionado para uma profecia para o futuro. Por exemplo, já que esse pastor que vai apacentar as ovelhas é Cristo, assim que ele chegou ali na terra de Israel, na sua primeira vinda, o que ele fez? Ele acabou com os saduceus, ele acabou com os fariseus e acabou com os mestres da lei, né? Que pode entrar os mestres rabinos, os judeus e por aí vai, né? Ou seja, 3 grupos de pessoas que estavam na liderança, oprimindo o povo, fazendo comércio com as ovelhas, né? Vendendo as ovelhas, mas não ensinando o caminho da justiça para elas, né? O próprio Jesus vai falar, não lembro em qual dos evangelhos, você pode procurar que você vai encontrar, que ele vai dizer o seguinte, né? Acho que é Mateus 23, quando ele começa a falar, né? Ai de vocês, fariseus, ai de vocês, saduceus, ai de vocês, mestres da lei, né? Vocês ficam viajando de cidade em cidade, de vila em vila, de bairro em bairro, para converter as pessoas à sua religião. E quando vocês conseguem fazer isso, vocês tornam essas pessoas 1000 vezes mais merecedoras do que o inferno do que vocês. Olha só. Então eles vivem andando para lá e para cá, entende? Querendo converter as pessoas à sua religião. E esses mestres da lei, né, esses homens, né, hoje é a mesma coisa. Tem 3 grupos de homens aí, né, já que a gente vai tocar nessa parte, que andam para lá e para cá, querendo convertê-los na sua própria religião. E quando eles conseguem fazer isso, torna as pessoas 1000 vezes mais merecedoras do que o inferno do que eles próprios. Por causa de tanto engano, de tanto ensinamento humano, de tanta regra que eles enfiam goela abaixo para o povo, e o povo aceita.
E Deus fica muito irado com isso, Deus fica muito zangado com isso. Então Jesus, quando ele vem na sua primeira vinda, ele acaba com esses três pastores, né? Guias cegos, bodes, né? Que guiavam o povo. Ele dá cabo desses três. Como Jesus, né, vai apacentar as ovelhas com duas varas, duas testemunhas, judeus e gentios, e você está vendo agora no tempo do fim, estamos no tempo do fim, que três religiões se destacaram de um tempo para cá: cristianismo, judaísmo e o islamismo. Islamismo, judaísmo e cristianismo. São três grupos, né, distintos. E todos eles têm líderes. E esses líderes oferecem regras humanas. Não tem esse nem aquele que é diferente. Todos eles têm regras humanas. Que Jesus detesta, odeia. O espírito, né, eu nem sei usar o nome lá, né, que fala dos nicolaítas, né? O espírito dos nicolaítas passeia nessas três religiões aí. E essas três religiões, né, você conta três pastores também, né? Esses três pastores serão destruídos pelas duas testemunhas, né? Através da palavra. Amém? Vamos lá, verso 9, né? Verso 8 a gente leu. Agora, falta de explicar a parte que as ovelhas ficaram cansadas. Então, o profeta falando, eu perdi a paciência com as ovelhas e elas ficaram cansadas de mim. Ou seja, a paciência de Deus tem um limite, né? Ele é bondoso, ele é paciente, sim, mas chega uma hora que não dá mais. Quanto tempo ele vem falando com esse povo de Israel? Desde quando? Muda o seu caminho, se arrepende, para de pecar, para de fazer isso. Vai chegar uma hora que eu vou trazer juízo, vocês vão ter que escolher ou vida ou morte. E quando Jesus chega, ele aplica isso, entende? Este é o evangelho, né? Arrependei-vos, né? Aquele que aceitou, beleza, aquele que não aceitou, significa que não quer ele. Então, a parte que ele perdeu a paciência é quando ele fala para os judeus: já que vocês não me querem, os próprios judeus o rejeitaram. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, os judeus, né? Que é a casa de Judá. Ele veio e eles não o receberam. Por isso, Deus entrega, como ele falou no início lá, né? No verso de número 6, né? Vou entregar todos vocês na mão dos seus chefes, dos seus reis, dos seus líderes, e por aí vai, né? E então eles são desprezados por Deus, vamos dizer assim. E os próprios judeus estavam zangados com ele também. Falou, não, que você não é Messias, nada. Faz um milagre para a gente ver e tal, né? Aquela carnalidade toda. Então mostra esse momento aqui, né? Eu vejo esse momento acontecendo. E aí no verso 9 ele vai dizer o seguinte: então eu disse, não vos apacentarei mais. O que quer morrer, morra. E o que quer ser destruído, seja. E os que restarem, que comam uns aos outros. Né? É o que eu acabei de explicar, né? Chegou um momento que não deu mais. Versículo de número 10. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a aliança que eu tinha feito com todos os povos. Então você veja que Deus está falando que ele quebrou a vara chamada graça, que é o reino do norte, né? Para anular a aliança que eu tinha feito com vários povos. Então quando ele fez a aliança lá no Monte Sinai, no Egito, quando eles saíram do Egito, um misto de gente subiu junto. Não foi só Israel, 12 tribos, mas sim várias nações, né? Núbios, camponeses, eu não lembro as expressões aqui, né? Que subiram, egípcios, né? Subiram junto com Israel, né? Então lá no Monte Sinai ele fez uma aliança que abrangiu esses povos, entende? Só que por Israel não obedecer e Israel começar a pecar, chegou um momento que ele teve que quebrar essa aliança, anular essa aliança que não deu mais. Mas não que ele anulou, e sim eles anularam por causa da desobediência. Quando eles anulam, já foi quebrado o pacto, né? Então ele quebrou para anular, né? E como que eu entendo isso também? Vou explicar aqui, né? Eu espero que você tenha paciência também, né? Para assistir o vídeo inteiro, né? É que não dá para pular, são coisas interessantes da gente aprender a entender. No capítulo 18 do profeta Jeremias, né? O Senhor Deus falou para Jeremias, vai até a casa do oleiro, e lá você vai ouvir as minhas palavras, né? E Jeremias foi até a casa do oleiro, chegou lá e o oleiro estava trabalhando no barro, fazendo um barro, e o profeta observando. De repente, o vaso escapou da mão do oleiro e caiu no chão, se quebrou. O vaso foi lá, juntou os cacos, pegou o vaso e fez um novo vaso. Aí veio a palavra do Senhor para Jeremias. Ó, Jeremias, está vendo? O barro são vocês, ó, casa de Israel. O oleiro sou eu. Acaso eu não posso fazer do mesmo barro outro vaso para mim? Né? Aqui vai uma palavra para você. Quando as pessoas querem separar
Israel e igreja, né, elas entram numa contradição dentro da Bíblia que ela não faz ideia. O próprio texto aqui está dizendo que o vaso que foi quebrado é a casa de Israel, 12 tribos. Os dois reinos juntos. Embora a casa de Israel foi quebrada no ano 722, e os judeus foi quebrada somente quando Jesus chegou. E isso tem uma explicação, é já que eu falo. Então, esse momento aqui de estar quebrando, o profeta está mostrando que quebrou, certo? Mas não quebrou os dois juntos, um em cada época. E isso tem um propósito também. Tudo que Deus faz é com um propósito. Mas então veja que Deus está falando: o barro sois vós, casa de Israel. Do mesmo barro eu vou fazer outro. Esse outro vaso você vai encontrar em Efésios 2. Dos dois reinos que eu quebrei, eu fiz um novo homem, mas eu usei o mesmo barro. O mesmo Israel, 12 tribos, né, os remanescentes, eu usei para formar a minha igreja. Pedro é judeu. Pedro, Simão, você é Simão, mas a partir de hoje você vai se chamar Pedro. Pedro significa pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, em cima de judeus e gentios, eu vou edificar a minha igreja. Então a base da igreja tem que ser Israel, 12 tribos, o mesmo barro, entende? Atos 2, né? Fiquem em Jerusalém, até ser revestido do alto, né? Ser-me-eis minhas testemunhas, né? Jerusalém, primeiro lugar, judeus. Toda a Judéia ainda abrange judeus. Samaria, reino do norte, aí está abrangindo já 12 tribos. E até os confins da terra, os confins da terra são gentios, nós ficamos por último. Então primeiro atinge o judeu, depois atinge o reino do norte, que é a casa de Israel, 10 tribos, depois que vai atingir nós, que somos gentios, tá? Então do mesmo barro eu vou fazer um novo homem, Israel primeiro, na sua literalidade. É óbvio que hoje, quando eu olho para o evangelho, é um corpo só, não estou dividindo, tá? Estou vendo um corpo só, judeus e gentios num só corpo. Não tem escravo, nem livre, nem judeu, nem grego. Agora é no espírito, né? O judeu é interiormente, através da circuncisão no coração. Então o profeta quebrou, né? Viu o vaso sendo quebrado, que é a casa do reino do norte, mas ali está simbolado os dois reinos juntos. Quebrou. Certo? Isso mostra o momento que Deus está quebrando Israel para fazer deles um novo homem, né? Vamos ler de novo, continuar lendo aqui, que tem mais explicação ainda dentro desse casa do oleiro. Versículo 10, a gente leu, agora a gente vai ler o verso de número 11. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres ovelhas do rebanho fizeram caso de mim, e reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Então as ovelhas do rebanho, todo o povo de Israel, levita, sacerdote, fariseu, mestre da lei, saduceu, todo aglomerado de pessoas, ficaram observando o profeta Zacarias trabalhar. E aqueles que faziam comércio, né, todos que estavam envolvidos, reconheceram que Deus estava falando por meio daquilo que eu fazia. Eu estou parafraseando a palavra do profeta, né? O que o profeta fazia ressoava como palavra do Senhor para eles, né? Eles entendiam que era Deus que estava falando na vida do profeta. E aí eles fizeram um pouco caso de mim. Então, vamos ler o verso 11, né? Agora, vamos lá. Verso 11 a gente acabou de ler, né? Verso 12. E eu lhes disse, bom, já que vocês estão olhando para mim, para o meu trabalho, e se isso vos parece bem, paga então o meu salário. Paga o meu salário se quiser. Se não, não paguem. Pois o meu salário foi avaliado em 30 moedas de prata. Quem foi avaliado em 30 moedas de prata? O trabalho do profeta Zacarias. O que ele estava fazendo ali no momento do comércio das ovelhas. Estava tendo um comércio muito grande ali com as ovelhas, né? Você vai ver que Jesus expulsa os cambistas ali, né, no templo. Ele tem outra revelação, né? Nem dá para mim entrar agora, que o tempo do vídeo aí já está enorme, né? Mas você vê que as informações vão se encaixando dentro da linha do tempo, né? Dentro dessa pequena porção do profeta aqui, né? Verso 13. Então o Senhor me disse, entrega este dinheiro para o oleiro. Lembra de Jeremias lá, na casa do oleiro? Que ele queria entregar uma mensagem que ia quebrar. Leva na casa do oleiro esse dinheiro, esse magnífico preço que eu fui avaliado por eles. E eu tomei as 30 moedas de prata e entreguei para o oleiro, na casa do Senhor. Fantástico isso, né? Verso de número 14. Então eu quebrei a segunda vara, agora sim, a segunda vara chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Aqui está estranha essa palavra irmandade, né? Mas é bem isso mesmo que o profeta está querendo dizer, né? Que na verdade havia uma irmandade falsa entre a casa de Judá e a casa de Israel.
porque eles viviam num brigueiro só, né? Um tinha inveja do outro, um queria guerrear contra o outro, né? Os profetas estão mencionando isso, né? E também estão mencionando que quando Cristo chegasse, ia acabar com o brigueiro e unir os dois num só homem, num novo homem, né? Então a casa de Judá foi quebrada quando? Quando Cristo se aborreceu, falou, olha, não serei mais o pastor de vocês, né? O que quer morrer, morra, o que quer ser apedrejado, seja apedrejado, e os que restar, cada um come a carne, né, do seu próximo. Não serei mais o pastor de vocês. Já imediato para a casa de Judá. Para a casa de Judá que ele está falando isso, né? Então, a casa de Judá foi quebrada na hora que Jesus chegou, que eles não o reconheceram como Senhor. E como que eu explico isso? Oséias capítulo 1, versículo de número 7, né? No ano 722, olha, a casa de Israel vai embora, não quero mais saber de você, vai embora, não é mais meu povo. Porém, da casa de Judá, dos judeus eu vou me compadecer, vou ficar casado com a casa de Judá por enquanto, porque dos judeus vai vir o Messias. Quando ele vier, ele vai resgatar as ovelhas perdidas, que estão sendo espalhadas agora. Entende? Então, ele ficou casado com os judeus, ainda que foi um casamento entre aspas, né? Mas os judeus estavam com Deus ainda, quando Cristo vem. Mas estava com Deus, por que não recebeu Jesus? Aí precisou ser quebrado também, porque estava profetizado que eles iam quebrar, que essa aliança ia ser quebrada, como está lá no oleiro, né, que a gente falou anteriormente. Aí, verso de número 15. O Senhor ainda me disse, agora faça um papel de um pastor que não presta, porque eis que eu vou levantar um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará as desgarradas, não cuidará das que foi ferida, nem apacentará as sãs, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até a unha. Né? Esse pastor aqui que o profeta está fazendo papel é o próprio anticristo, né? Mas não quer dizer que só no tempo do fim que o anticristo vai fazer isso, entende? O João vai escrever lá, né, numa das suas cartas, né, que vários anticristos já têm surgido no mundo, né? Ou seja, todo aquele que se opõe, todo aquele que não apacenta a ovelha corretamente é anticristo. Você entender, né? Então, desde a época do apóstolo Paulo já tinha anticristo, do apóstolo João, né? Ou seja, já tinha pastores que não pastoreavam ovelha, que não faziam isso, né? E para você enriquecer essa parte aqui desses falsos pastores, falsos líderes, né? Jeremias 23, Ezequiel 34, Ezequiel capítulo 13. Tem mais um profeta que eu queria mencionar, Amós capítulo 4, né? Ainda lá está mais forte ainda, lá estava dizendo, Amós capítulo 4, versículo, não lembro o versículo, mas você dá uma meditada lá. Ele está falando que os levitas, né, os sacerdotes, né, o povo que faz comércio de animais, se alimentam do pecado do povo. Ou seja, quanto mais nós ensinar errado, mais ovelha a gente vai vender para fazer sacrifício dos pecados deles. Quanto mais eles pecarem, mais dinheiro a gente ganha com o comércio das ovelhas. É a mesma cena de hoje. Enquanto o povo dos templos, né, que estão em lugares, não todos, né, não posso generalizar tudo isso. Enquanto as pessoas dos templos, né, estiverem mortas, não forem ressuscitadas com Cristo, elas vão continuar dando dízimo, elas vão estar enriquecendo esses pastores, né, que eles não apacentam, eles não se compadecem das ovelhas. Está escrito que se compadecesse, ia mostrar na Bíblia para eles o que significa isso, né, ia estudar o que significa dízimo, não ia cobrar dízimo das pessoas, né, e tantas outras coisas, né, vender vassoura ungida, rodo ungido. Nossa, quanta coisa que eles fazem, né, para arrecadar dinheiro do povo, para tirar dinheiro do povo, enganar o povo, entende? Mas ressuscitar o povo eles não querem. Porque se ressuscitar, fecha a fábrica, né? A empresa luciférica é fechada, aí não tem jeito de ganhar dinheiro. E o último verso, né? O último verso é o verso 17, onde a gente vai falar da inteligência artificial, né? E o vídeo ficou enorme, meu Deus. Ai do mau pastor, que abandona o rebanho, que a espada lhe caia sobre o braço direito, e que seu olho direito fique cego, e que o braço fique paralisado, né? Então, o profeta não está falando isso para, vamos dizer aqui, para homens, né? Ainda que se encaixa, né, em alguns aspectos. Mas ele está apontando diretamente para o tempo do fim. Porque todos os capítulos, ou todos os blocos de informações, né, das profecias, tem um desfecho na volta de Jesus. Que ele pega e destrói a besta, né? Um exemplo que eu vou falar para você. Jesus vem montado no cavalo lá, aí vem seu rei no jumentinho montado. No finalzinho ele vem com o redemoinho do sul e destrói lá o povo, né? Ele se vinga do povo ímpio, né?
Então, todos os blocos, né, tem um resumo no final. Então, esse resumo do profeta aqui, ele está vendo o tempo do fim. É justamente, né, o que a gente está vendo hoje, né? A tecnologia, o sistema da besta, né? É olho para tudo quanto é lado. É nas estradas tem câmera, em qualquer lugar que você vai tem câmera, né? A gente vai viver um tempo, né? Que para você entrar, por exemplo, ainda quem está congregando em templos de tijolo, né? Você vai chegar um tempo que você vai entrar na igreja, você vai precisar fazer um reconhecimento facial para poder entrar no templo, para você cultuar a Deus, entre aspas, né? Se você quiser entrar naquele templo, naquela igreja, aquele prédio chamado de igreja, vai ter um reconhecimento facial. Assim vai ser a compra e venda, né? Eu acredito, né? Antes a gente estava meditando sobre o chip, né? Mas o chip já ficou para trás, né? Eu acredito que vai ser mais por reconhecimento facial, né? Eu não tenho entendimento pleno ainda nessa área, tá? Aos poucos eu estou entendendo. O que eu entendendo eu vou falando, né? Aí então que fique uma interpretação provisória, por enquanto, né? É o que eu estou conseguindo enxergar agora. Então tudo vai se encaixar como um reconhecimento facial. Você vai parar no trânsito, o guarda vai passar a maquininha lá, vai escanear o seu rosto. E vai ver tudo na ficha lá. Ele mora em tal lugar, casado não sei com quem, tem tantos filhos, tal idade, passou pela polícia, não passou, já foi preso 3 vezes, etc. Vai ter tudo seu ali registrado, entende? É o reconhecimento facial. E vai chegar uma hora também que eles vão impor isso como lei. Falar, olha, agora as compras e as vendas vão ser através da reconhecimento facial. Só compra e vende quem, né, fizer esse escaneamento, né, facial, né. E a maneira como vai ser feito, isso ainda não sei, né, porque está para o nosso futuro, né. A tecnologia está avançando, avançando, avançando. Você vai ver ali, tem um comercialzinho rolando aí do Bradesco, né, uma tal de Bia, né, e ela fala que ela é a inteligência artificial. Como é que eu faço para alugar uma casa? Paga a conta para mim e faz não sei o quê, né? Qualquer problema, conversa com a Bia. E ela mesmo fala, eu estou aprendendo, tá? Estou aprendendo. Aos poucos eu chego lá. Vai chegar uma hora que eu vou substituir vocês, né? Vai chegar uma hora que eu vou ser mais sábia do que vocês, seres humanos, né? Como fala lá a Sofia, né? A máquina lá, a Sofia, né? Que quer destruir os homens, né? Então a tecnologia vai avançando, vai chegar uma hora que ela vai ter um olho, né? Vai ter um olho, vai ter um nome, eu não sei ainda, né? Eles vão usar um nome, com certeza, para esse olho, né? Como se fosse um Deus mesmo, né? O olho que tudo vê, tudo enxerga. Você está passando na calçada, aquele reconhecimento facial passa no seu corpo, já sabe quem você é, né? E já vai ter tipo uma sirene, um drone, eu não sei, alguma coisa anunciando, ali vai passando um bandido, ali vai passando um pastor, ali vai passando um crente, né? Por quê? Porque tudo está apontando para isso, entende? Eu gostaria de falar mais coisas aqui, né? Mas o tempo está grande. Vou ter que falar isso em outro vídeo, em outro momento. Mas eu quero deixar aí para vocês essa meditação, né? Que esse olho que vai ficar cego, esse braço que vai ser paralisado, eu penso que é o sistema da besta, né? Da tecnologia. Até porque, eu vou falar uma coisa importante aqui. Até porque todo esse sistema depende da energia elétrica para funcionar. Entende? Você já viu a internet funcionar sem energia elétrica? Ela não consegue, né? Então, qual é a base da energia elétrica? A energia elétrica tem pelo menos 4 elementos, né, que eu posso gerar energia. Eu posso gerar energia através da água, né? Correnteza de rio. Você faz a barragem e constrói uma usina, você gera energia. Segundo ponto, você pode criar com madeira, né? Você queima a lenha, faz o vapor, né? Através do vapor, você roda a turbina e gera energia. Segundo ponto. Terceiro ponto seria através do vento, né? Que é quase igual o do vapor, né? Só que o vento eles colocam umas lâminas enormes, né? Ficar rodando, não sei se você já viu isso. Acho que lá no Iraque tem muito isso, né? Com a força do vento ele consegue rodar a turbina e gerar energia. Em outros casos, tirar água do poço, tirar petróleo do solo e por aí vai. Então é o vento, né? E o quarto elemento é o mais poderoso, né? A fonte mais poderosa de energia é o sol, que os homens roubam a energia do sol e vendem para nós, tá? Caso você não sabe disso, né? Então esses 4 elementos, né, que produzem energia vão ser feridos, né, na grande tribulação, no início da grande tribulação. Primeira trombeta vai queimar as árvores, né? Isto é, já estamos sem lenha para queimar a lenha para fazer vapor, né? Para gerar energia para ter internet. Depois vai ferir o mar, né? O mar, para quem estuda, né, essas coisas, né? Por baixo do mar está cheio de
cabos submarinos que conectam o mundo, né, com a internet e com energia elétrica, tá? Você já parou para pensar, por exemplo, de uma margem do mar até o outro lado, como que as pessoas chegam com energia elétrica lá do outro lado, ou numa ilha, por exemplo? Precisa de energia lá, certo? Como que você acha que vai? É aérea? Aí vai começar a cair sua ficha. Será que a energia vem pelo satélite? Ou será que existe satélite mesmo? Já que a energia e a telefonia e a internet, que é a comunicação, vem por baixo das águas, né? Pelo mar, quer dizer que não tem satélite lá em cima? É bom você pensar nisso, tá? Isso implica no formato da Terra, tá? Então, o mar é ferido, né? Se o mar é ferido, né, eu penso que vai romper os cabos, né? Vão ficar sem energia e sem internet. Terceira trombeta, os rios de água doce, ou seja, os rios que contêm água corrente, que faz gerar energia nas turbinas. Os rios vão secar. Não tem como gerar energia através da água. Bom, mas nós ainda temos o sol, né? O sol gera energia, beleza. Aí vem a quarta trombeta, fere o sol. Como é que vai pegar a energia do sol agora se ele foi ferido? Entende? Então esses 4 elementos, né, Deus justamente vai estar fazendo o quê? Quebrando, né, paralisando o braço da besta. Ela não vai conseguir se mover e muito menos enxergar, porque ela vai ficar cega, não vai conseguir enxergar. Entende? Eu vejo desta forma hoje, tá? Essa profecia, por exemplo, como o capítulo 7 de Daniel, né? A besta ela que tinha óleo como homem, foi colocado sobre 2 pés, foi dado uma mente humana para ele, né? Mas não é uma pessoa, é um robô, é uma máquina. Isso é a besta, é a tecnologia, é a inteligência artificial. Então isso vai avançando e com certeza, né, vai para o nosso futuro bem próximo aí, né? Até as pessoas que... Vou pegar um exemplo aqui bem simples para você. Que não tem uma pessoa que não tem habilitação, por exemplo, está dirigindo na rua aí. A BIA, né, a inteligência artificial vai acusar, ó, ali está sem habilitação. Pode parar, né? Ou se o carro estiver irregular, né, tem rodovia que você é parado. Se o carro estiver irregular, eles acusam já, né? Então, essa tecnologia vai acabar com a bandidagem, com a corrupção, com tudo que você pensa de ruim. Vai conseguir. E isso é o governo da besta, querido. Isso é o governo da besta. E aí o mundo vai aplaudir. Opa, agora tem paz e tem segurança. Agora a gente vê um líder firme, né? Agora as coisas andam, né? Agora não tem corrupção, não tem bandidagem. Esse é o Messias, só pode ser o Messias, é o Cristo. Vamos adorar. Não, vamos fazer uma imagem para ele. Nossa, que isso, vamos adorar isso aí. E o povo da terra vão aplaudir. Mas 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo deixou escrito lá, né? Quando vocês ouvirem falar de paz e segurança, eis que vem repentina destruição, né? Porque parece uma paz falsa, né? Parece uma paz falsa, mas... Olha, aliás, parece sim uma coisa verdadeira, né? Uma coisa segura, mas é tudo falso, né? Porque é o sistema da besta. Tá certo, queridos? Que Deus te abençoe, eu espero que você tenha compreendido, entendido, tá? Se ficou alguma dúvida, você pode colocar aqui no comentário, ou colocar seu contato, eu entro em contato com você para te esclarecer, você pode fazer as perguntas, tá? E se for possível, você vai compartilhar, você vai nos ajudar a divulgar essa palavra, tá certo? Que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, Ministério Efraim, que Deus te abençoe.